galerinha do quinto ano, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 78. Na aula anterior a gente começou o estudo aí sobre histórias em quadrinhos e hoje a gente vai falar sobre alguns heróis das histórias em quadrinhos. Então os objetivos dessa aula são compreender o que é um herói, conhecer a história e as características de 4 heróis dos quadrinhos, analisar quadrinhos com cada um desses heróis, fazendo a interpretação e refletir acerca da influência dos heróis na vida das crianças. Então, para essa aula, utilizem aí o lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Galerinha, os heróis, eles estão presentes em muitas histórias em quadrinhos. Nós temos histórias em quadrinhos específicas de heróis, tá? Então, um herói, ele é um indivíduo que tem poderes e consegue ter todos os atributos necessários para salvar a humanidade, tá? Sendo guiados aí pelo seu senso de justiça e a ideia de nobreza e altruísmo. Tá? Então, o herói, ele vai ter esse poder, né? A gente vai ver nessa aula aí, poder de força, agilidade, enfim. E a ideia do herói, do super-herói, é justamente salvar a humanidade. Então, quando nós lemos quadrinhos ou assistimos filmes de super-heróis, nós notamos naquele contexto que há um vilão, um poder ruim, né? Nós temos a força do mal, a força do bem. E essa questão, né, do vilão, do lado ruim, enfim, vai estar tentando afetar a humanidade, tá? Então, afeta aí uma grande, uma imensidão de pessoas, um espaço maior. Não é só uma disputa entre dois, e sim afeta um todo. E o super-herói, ele justamente está ali para salvar. Então, o super-herói é tido, né, como o máximo, é aquele, né, um só, mas que dá jeito em tudo, ou um com um grupo de pessoas. Tá? Então, todos eles são capazes de grandes feitos, mas cada um tem uma determinada peculiaridade que tornam eles diferentes. Então, nós temos heróis mais ágeis, heróis com poder maior de força, tá? Então, cada um tem o seu. E com certeza vocês gostam, principalmente os meninos gostam muito de histórias de super-heróis e por isso eu trouxe essa aulinha. Não vou falar sobre tantos super-heróis, porque senão fica uma aula muito extensa. Eu selecionei 4 aqui para vocês. O primeiro deles, claro, não podia faltar o Superman, super-homem, né? Português e inglês. Então, eu vou trazer um pouquinho da história do super-homem. Então, o Superman, ele nasceu no planeta Krypton, tá? Quando ele era bebê, os seus pais o mandaram para a Terra em uma pequena nave espacial, momentos antes de Krypton ser destruído. Tá? Então, o planeta estava para ser destruído, os pais dele mandaram o super-homem para a Terra. O seu navio, ele pousou no campo americano, perto da cidade fictícia de Smallville. Tá? Então, eu destaquei algumas palavrinhas aqui, que são termos que às vezes podem gerar confusão. Então, aqui vocês têm bem evidente no slide. Ele foi encontrado e ele foi adotado por 2 agricultores, que deram o nome a ele de Clark Kent. O Clark Kent, ele desenvolveu muitas habilidades sobre-humanas. Quando eu tenho habilidade sobre-humana, é aquela habilidade que vai além do normal da humanidade. Ele tinha uma força incrível e uma pele impermeável. Os seus pais adotivos, eles o aconselharam a usar as suas habilidades em benefício da humanidade. Então, já que você tem, né, por exemplo, a força incrível, utilize em benefício da humanidade. E ele decidiu combater, então, o crime. Para proteger a sua privacidade, isso às vezes acontece com alguns super-heróis, eles preferem, né, ter um momento de super-herói, mas não viver apenas deste modo, né? Viver como uma pessoa normal, digamos assim, em outros momentos. Ele se transforma numa fantasia colorida e ele tem um pseudônimo, né, que é um outro nome, um nome falso, digamos, que ele dá a ele mesmo, que é Superman, ou super-homem. Ao combater o crime. Então, ele reside na cidade fictícia depois de Metrópolis
e ele trabalha como jornalista, tá? Em momentos onde ele precisa, né, em momentos, né, que ele precisa ajudar a humanidade, ele vai se transformar aí no super-homem. E em outros momentos ele é o Clark Kent, que mora, né, nessa cidade de Metrópolis e trabalha como jornalista. Próxima tirinha aqui para vocês. Eu tive bastante dificuldade para encontrar tirinhas dos super-heróis na internet, tá? Mas eu consegui aqui uma de cada um que eu tô trabalhando com vocês. Então, nós temos aqui ele, né, 10 horas da manhã, numa cidade, andando, e daí vendo uma obra, e estudando, e descansando. Daí o chefe dele diz, está atrasado, Kent, Clark Kent, né? Foi mal, chefe. Então, assim, ele vivencia várias coisas. Aqui ele tá num tempo de descanso do super-homem, né? Porque ele não tá combatendo o crime, digamos aqui. E depois ele acaba ainda se atrasando no trabalho dele, que é o chefe dele, né, diz que ele está se atrasando. Se você não sabe que o super-homem é o Clark Kent, você pode não entender, né, porque aqui é uma pessoa, aqui parece outra. Mas é justamente por essa questão dele manter a privacidade dele. Aí nós temos a Mulher Maravilha, Wonder Woman, inclusive o símbolo dela são 2 Ws, né, Wonder Woman, Mulher Maravilha, né, Maravilha Mulher, ali fica na sequência em inglês. Então nós temos Diana. A Diana, né, que é a Mulher Maravilha, ela foi criada por sua mãe, a rainha Hipólita, a partir do barro e da argila. Essa é uma questão bem interessante sobre a Mulher Maravilha, que conta, né, que a história dela é que os deuses gregos a abençoaram com o poder da vida, portanto, fazendo dela, Diana, né, fosse a primeira amazona, né, eles viviam numa região chamada Amazonas, não concebida por um homem. Olha só que interessante a ideia. Então, a Mulher Maravilha, ela não vai vir, né, que nem a humanidade, né, a partir do homem e da mulher, e sim ali do barro e da argila. Assim sendo, ela foi criada juntamente com outras amazonas, aprendendo sobre o que seriam seus ideais e treinando todos os dias para se tornar uma grande guerreira e defensora da sua terra, juntamente com outras amazonas. Então, ali se lutava muito pela questão de tornar mulheres guerreiras. Durante toda a vida, ela passou por treinamentos aí junto com outras amazonas para ser uma forte guerreira. Isso é pouco comum nas histórias, porque geralmente quando a gente trabalha histórias que envolvem, né, guerreiros, lutas, enfim, a gente vê homens trabalhando, inclusive em toda a história, né, em guerras e tudo mais, são homens que travam essas guerras. A inserção da mulher é mínima nessas situações. E aqui a gente tem, ainda que seja ficção, uma mulher que está envolvida nessas questões mais militares. Alguns dos seus poderes são o voo, a velocidade, a força e a regeneração de ferimentos, né? Curar ferimentos de um modo bem rápido. Então aqui uma tirinha, uma imagem, na verdade. Por que eles me prendem com correntes tão pequenas? Isso é um insulto, mas ao contrário das outras mulheres, nos quadrinhos, a Mulher Maravilha sempre conseguia se libertar. Porque ela tinha o poder da força, então às vezes algemavam ela com algemas muito pequenas e ela tá assim fazendo indignada que isso é um insulto. Ela que tem o poder da força, eles vão algemar com algemas pequenas, é um insulto para ela. Nós também temos o Homem-Aranha, o Spider-Man, né? Spider, aranha, man, homem, né? Aqui em inglês. Então, quando ele era apenas um bebê, o Peter Parker, ele se tornou órfão. Os seus pais, eles eram oficiais aí da CIA, que trabalham com a questão da segurança americana, e foram mandados para uma missão na Europa, para atuarem como agentes duplos. Porém, ambos foram descobertos e eles foram mortos aí na queda de um avião onde eles estavam viajando. Por isso, Peter Parker ficou órfão. Peter, então, ele foi adotado pelos seus tios Ben e May Parker, que criaram como se fosse o próprio filho, né? Então, ele vivia com os tios. À medida que ele crescia, o Peter Parker ele mostrava ser bastante inteligente
e ele tinha muito interesse em assuntos relacionados aí com a ciência, tá? Ele era bastante tímido e por isso ele tinha bastante dificuldade de se relacionar no ambiente escolar, tá? Então o Peter Parker é o Homem-Aranha, gostava muito da ciência, mas se transformava aí em super-herói. Temos aqui uma tirinha. Uma picada acidental de uma aranha radioativa deu ao adolescente Peter Parker superpoderes e o transformou em Homem-Aranha. Uma ameaça mascarada, assassina ou um cruzado dos dias atuais? O Homem-Aranha nunca me pegará nesse carro forte que roubei. Defina nunca. Ok, escalador de parede, se é uma luta que você quer, você terá uma. E daí eles estão ali lutando. Então, uma tirinha aqui do super-homem. E o último super-herói, o Batman. Batman, homem-morcego, né? O Bat, ele é morcego, Man, homem. O Bruce Wayne é a identidade secreta do Batman, então notem que todos eles têm um nome e daí eles têm um nome de super-herói e o nome deles mesmos. Ele é um milionário norte-americano, ele é empresário, dono das indústrias Wayne Enterprises. O seu trauma foi testemunhar o assassinato dos seus pais enquanto ele era criança. Então, os pais deles foram assassinados e ele viu essa situação, tá? Então, ele jurou vingança aí contra os criminosos, um juramento moderado por um sentido de justiça. Tá? Então, ele queria justiça em relação à morte dos pais dele. Então, o Wayne, ele treina então a si próprio, né? Tanto fisicamente, né, o corpo, quanto a mente intelectualmente, e cria um personagem inspirado no morcego para combater o crime. Esse personagem é quem? O Batman, né? Toda a sua história acontece numa cidade fictícia chamada Gotham City e é ajudado por outros personagens, tá? Então, a gente percebe a inserção do Batman com outros personagens que vão estar formando um grupo aí para combater injustiças. O mordomo Alfred Pennyworth, o comissário de polícia Jim Gordon e outros aliados vigilantes como Robin. Uma tirinha aqui não é exatamente a tirinha do Batman, na verdade é uma criança dizendo: essa cidade precisa de mim. Ah não, Dan, de novo não, volte para o carro. Então uma pessoa, né, eu deduzo que seja criança, mas talvez seja um adulto mesmo, que tá querendo, né, ser o Batman, essa cidade precisa de mim, enfim. E o pai dele, o irmão, enfim, alguém tá dizendo: volte para o carro, né, pare de fantasiar ali com o Batman. Pessoal, agora eu quero trazer uma questão, uma a mais, na verdade, sobre os heróis e a influência deles na vida das crianças. Então, assim, os super-heróis, eles influenciam muito as crianças e até mesmo adultos gostam dos seus quadrinhos e filmes e séries, enfim, tá? E essa ideia de influência, ela é ótima, mas tem um determinado ponto, tá? E é sobre isso que eu vou explicar agora. Então, os heróis influenciam muitas crianças, né, a defender as suas ideias. Então, os heróis, eles são teimosos, eles têm as ideias, essas ideias permanecem. Proteger os mais fracos também, uma ideia ótima, né? Proteger, por exemplo, uma criança menor, ou uma pessoa muito idosa, uma pessoa debilitada. A combater o inaceitável, combater injustiças, né? Muito, muito importante. Infelizmente, a gente vive num mundo que ainda sofre com muitas injustiças, mesmo com uma lei vigente bastante extensa. E eles são fortes, eles são corajosos, são responsáveis, têm maturidade, são humildes, o que ajuda muito na criação de valores das crianças, tá? Porém, a gente tem que notar que alguns aspectos não devem ser seguidos, tá? Como assim? Olha só. Por exemplo, a invencibilidade. Os super-heróis, eles querem dar jeito em tudo, tá? Todos nós temos fraquezas, nem sempre a gente vai vencer, tá? E o super-herói, ele é muito focado nessa questão de que o super-herói sempre vence, no final, o super-herói sempre, né, nunca vai ser derrotado.
Mas na verdade, na vida real, nem sempre nós vencemos. Nós temos fraquezas, tá? Isso faz com que às vezes a gente perca, mas a gente dá a volta por cima e busca vencer novamente. Mas se a gente não vencer, tudo bem também, tá? Então essa questão de ser invencível, a gente não precisa focar nisso. É claro que a gente vai estar lutando pelos nossos sonhos, vai estar buscando o que a gente quer, o que a gente almeja muito, mas se acontecer uma derrota no meio do caminho, não tem problema, tá? Às vezes perder se torna aí um aprendizado pra gente também, tá? Às vezes a gente é preciso perder para aprender, né, sobre essa questão. Outra característica é a questão da perfeição física, né? Os super-heróis, eles são altos, eles são bastante atraentes, então não foque tanto nessa questão da aparência, né? Às vezes parece, para eu conseguir, né, ter um destaque, ou me baseio nos super-heróis, então eu preciso ter essa imagem, preciso ser que nem eles. Não é uma questão, né, a se focar, né? O tipo de cabelo que você tem, a tua altura, o tipo físico, isso não vai definir aí se você tem honestidade, se você tem coragem, por exemplo, tá? Então, mais uma questão que a gente tem que cuidar aí para não influenciar tanto assim na nossa vida. E outra questão é o fato dos heróis serem orgulhosos. Super-heróis, eles querem dar jeito em tudo, tá? Eles pensam que podem fazer tudo que eles quiserem de modo sozinho. Uma coisa muito importante, principalmente quando a gente é criança, tá? Se a gente tem algum problema, se a gente tem um desafio, uma dificuldade, porque as dificuldades realmente elas surgem, peçam ajuda, tá? Quando, mesmo um adulto, né, a gente enfrenta coisas na vida que sozinho fica muito mais delicado. Então, sempre que ter necessidade, pedir ajuda, não tem problema pedir ajuda, tá? A gente precisa aí um do outro, ok? Então, o que eu quis dizer com esse slide aqui? Existem muitos pontos positivos em que as crianças, né? Quando eu digo crianças, eu estou me referindo a vocês. Para se basear sobre os super-heróis, né? Questão do senso de justiça, tá? Combater aquilo que não deve ser aceito, ajudar quem é mais fraco, defender as suas ideias, né? Não, realmente, aprendi isso na minha casa, eu vou defender essa ideia, mas também cuidar com outras questões, né? Essa questão de, se teimar que precisa sempre vencer, tomar cuidado. A questão da perfeição física, né? Tipo de corpo, cabelo, também tomar cuidado, não precisa focar nisso. Questão do orgulho, né? Quando tem um problema, pede ajuda, não seja orgulhoso em ficar segurando. Porque às vezes aquele problema que ele era pequenininho, ele se torna enorme porque a pessoa não pediu ajuda. E pessoal, então agora vocês concluíram essa lição, vocês vão realizar nesse momento algumas atividades que foram sugeridas a vocês. Bom, até a próxima e bons estudos!